Olá, colegas. O meu nome é Fernanda Costa. Eu e a Joana Brandão somos coautoras do novo livro aberto. Neste momento estamos a concluir o manual de 6º ano, que apresentaremos em breve. Entretanto, como é habitual, preparamos uma ação de formação. A ler é que a gente se entende. Qual é o objetivo desta sessão, colegas? Vamos fazer uma reflexão sobre um dos domínios-chave da nossa disciplina, a leitura. Vejamos o plano da sessão. Começaremos por justificar a escolha do tema. De seguida, clarificaremos alguns conceitos, nomeadamente o de literacia. E, por fim, apresentaremos algumas sugestões de atividades para desenvolvermos com os nossos alunos. Vamos então ao primeiro tópico. Porquê a escolha deste tema? Neste ano letivo, temos um novo modelo de avaliação externa, as provas MODA, provas de monitorização da aprendizagem. Sabemos que a avaliação incidirá, no 4º e no 6º ano, a avaliação incidirá em literacias fundamentais e não no currículo. Vejamos. As provas MODA avaliam a literacia dos alunos, ou seja, a capacidade de os alunos aplicarem e mobilizarem conhecimentos e competências em diferentes itens ou tarefas, incidindo no cumprimento do perfil dos alunos. As provas MODA avaliam a literacia dos alunos. Mas, afinal, o que é a literacia? Sabe o que é a literacia? A literacia sei. Não sei. A palavra não é estranha, agora não conseguiria, por exemplo, explicar literacia. Literacia, consegue definir? Não sei. Não. Literatura, cia... Não sei. Literacia. Não. É o ler livros, não é? Literacia... Não sei. Deixa eu ir lá. Não faz a mais pequena ideia do que é? Não. Não. Sabe a definição? Não. Quando é que apareceram estas palavras novas? Literacia. Não faço ideia. Essa palavra é um bocado esquisita, não é para a minha idade. Agora há muitas palavras novas e estão a ver que sou analfabeta. São linguagens técnicas. Pode definir. É saber ler e compreender o que está escrito. Being able to read and write and being educated. É as pessoas saberem o que é que as palavras significam, etc. Pronto, é ver com o ler e com o entender o que está escrito e o vocabulário correto. Posso lhe dizer que literacia é a capacidade de processar e utilizar informação escrita na vida cotidiana. Deve ser isso. Confirmemos estas definições com o que nos diz o dicionário. Literacia. 1. Capacidade de ler e escrever, alfabetismo. 2. Capacidade de usar a leitura e a escrita como forma de adquirir conhecimentos, desenvolver as próprias potencialidades e participar ativamente na sociedade. Em sentido figurado, competência numa determinada área. Reparem neste sentido figurado da palavra literacia, competência numa determinada área. De facto, colegas, tradicionalmente o termo literacia é entendido como a capacidade de ler e escrever, aqui há a seção 1. Mas cada vez mais o termo é usado noutros contextos. Aliás, como sabemos, ouvimos recorrentemente falar de vários tipos de literacia. Por exemplo, literacia cultural, ambiental, emocional, financeira, política, etc. Voltando aqui ao nosso dicionário, a este verbete de dicionário. Considerando as novas provas de avaliação e o perfil dos alunos, qual é o significado de literacia que importa reter? É este, a seção 2. Capacidade de usar a leitura e a escrita como forma de adquirir conhecimentos, desenvolver as próprias potencialidades e participar ativamente na sociedade. Vale a pena, colegas, fazermos aqui uma breve distinção entre alfabetização e literacia. Um pouco de história. Muitos países aumentaram os anos de escolarização das suas populações, acreditando que, desse modo, erradicariam o analfabetismo. Só que, entretanto, concluíram que, apesar do aumento da escolarização,
uma percentagem significativa da população tinha dificuldades em usar material escrito. É então que se começa a falar de um novo tipo de analfabetismo, ou seja, algum nível de dificuldade no domínio da leitura, da escrita e do cálculo. E surge então o termo literacia. Vamos sucintamente estabelecer então as diferenças entre alfabetização e literacia. A alfabetização é o ato de ensinar e de aprender a leitura, a escrita e o cálculo. A literacia refere-se à capacidade de usar as competências ensinadas e aprendidas, as competências de leitura, de escrita e de cálculo. Ou seja, a literacia foca-se no uso, centra-se no uso de competências e não na sua obtenção. Havendo, portanto, que fazer aqui uma distinção entre níveis de literacia e níveis de instrução formal, sendo que estes níveis de instrução formal podem traduzir-se em competências reais, podem traduzir-se ou não em competências reais. Feito este esclarecimento, vamos recordar o que avaliam as provas moda. Avaliam a literacia dos alunos, ou seja, a capacidade de os alunos aplicarem e mobilizarem conhecimentos e competências. E a questão que se coloca é esta: que tipo de atividades podemos fazer para que os alunos atinjam bons níveis de literacia? Ainda que saibamos pouco sobre as novas provas moda, haverá seguramente semelhanças com os testes PISA, que, entre outros domínios, também visam avaliar a literacia da leitura. Vejamos algumas informações sobre o programa PISA. É um programa organizado pela OCDE. Nele participam dezenas de países e milhares de alunos de 15 anos. É aplicado a cada 3 anos desde 2000. E quais são os seus objetivos? Por um lado, medir o desempenho dos alunos no que diz respeito aos conhecimentos e capacidades considerados essenciais nos domínios da leitura, da matemática e das ciências, e, por outro, avaliar se os alunos conseguem mobilizar as suas competências na resolução de situações do dia-a-dia, ou seja, avaliar os seus níveis de literacia. Ora, são exatamente estes os objetivos das novas provas moda. E que textos servem de suporte às questões dos testes PISA? Para terem uma ideia, fizemos um levantamento dos géneros textuais que surgiram em perguntas, em questões dos testes PISA. Como podem ver, há textos literários, mas também textos não literários do dia-a-dia. Por exemplo, planta de biblioteca, opiniões de alunos, aviso, artigos de revista, roteiro, etc. Assim, no contexto PISA, texto inclui toda a linguagem que se traduz numa forma gráfica. Um texto pode também referir-se a diagramas, infográficos, mapas, tabelas, gráficos ou tiras de banda desenhada, desde que incluam texto escrito. Feitos estes esclarecimentos, vamos agora responder a esta questão: como desenvolver a compreensão da leitura? Comecemos por responder esta questão. O que é ler? Vamos ler um brevíssimo texto para de seguida tentarmos responder a 4 perguntas. Aqui está o texto. A pintora Titricara. A pintora Titricara enguilou na Fabrula na 1753. Ilha tutunou na cidade Guede 14 pote. Cofilou satremente aga utamenir o flaturo ni mimo. Então, enteri Marco já algotou isto. O babatuano correu muito fulfite. Titricara rergugou unitir pico ente. Vamos então responder a 4 perguntas, colegas. Eu vou fazer a pergunta, dou um bocadinho de tempo para que os colegas tentem responder. Então vamos a isto. Primeira pergunta. Onde enguilou Titricara? Titricara enguilou na Fabrula. Como cofilou? Cofilou satremente. Quem já algotou isto?
Enter e Marco já algotou isto. Titricara rergugou ou não? Titricara rergugou. Conseguimos responder a tudo, mas entendemos alguma coisa? Nada. Até porque este texto está escrito numa língua que não existe, foi inventada. Mas atenção, colegas, nós conseguimos responder a tudo porque as perguntas repetem as palavras do texto. A única coisa que temos de fazer é procurar no texto as palavras da pergunta e depois copiar a resposta. Reparem, onde enguilou titricara? Titricara enguilou e copiamos é na fábula. O que é que podemos concluir com esta brincadeira, colegas? 2 conclusões. Primeiro, na leitura, o mais importante é a compreensão. Segunda conclusão, nos testes, as perguntas copiadas literalmente do texto não avaliam a compreensão. Por exemplo, o rapaz estava a ler um livro de aventuras. O que é que o rapaz estava a ler? Esta pergunta não avalia, de facto, a compreensão. Então, respondendo à questão, o que é ler? Ler é extrair sentido do que é lido. Não se pode falar em leitura se não houver compreensão. Significa isto, colegas, que o treino da fluência da leitura não é importante? De maneira nenhuma. Ler com precisão, velocidade e expressividade é um processo que ajuda à compreensão da leitura. Por exemplo, um aluno que lê muito devagar, naquele inverno, a atenção deste aluno é gasta na descodificação e não na compreensão do texto. Vamos ver 2 exemplos de atividades que podem ajudar a treinar a fluência de leitura. Deixem-me só concluir, colegas, que todas as atividades que visam melhorar a fluência de leitura dos alunos têm reflexos positivos na compreensão leitora. Agora sim, vejamos então 2 exemplos de atividades para o treino da fluência de leitura. Leitura dramatizada pelo professor. Quando os alunos veem o professor dramatizar um texto, vão querer imitá-lo. Em alternativa à nossa leitura, podemos sempre recorrer à gravação áudio que acompanha todos os textos do nosso manual. A propósito desta atividade, colegas, deixem-me contar-vos uma experiência pessoal. Há muitos anos, ainda nem havia internet, nem telemóveis, numa noite, ouvi na rádio a leitura, uma brevíssima leitura, das primeiras linhas de um conto do José Rodrigues Miguéis. Foi isto que eu ouvi numa voz lindíssima, numa voz masculina lindíssima. Vamos ouvir, colegas. Deram as 13 e ela sem voltar. E eu sem dormir, inquieto, a pensar nela, no futuro que a espera, no sem remédio amor que ela me inspira. Por onde anda? Que faz? Que novo impulso, capricho ou paixão a arrebata? Que nova cadeia a retém? Impaciente, levanto-me e vou até à janela olhar a cidade monstro que dorme. Não sei se os colegas ficaram com vontade de ler o conto. Em mim este conto teve um impacto tremendo, de tal maneira que eu só descansei quando consegui comprar o livro e ler o conto na totalidade. Onde é que queremos chegar, colegas? Às vezes há atividades muito simples que contribuem para ganharmos leitores, isto é, alunos que procuram voluntariamente a leitura. E acreditem, é da minha experiência que falo. A nossa leitura em voz alta ou a gravação de excertos significativos de obras juvenis é uma prática que produz efeitos reais. Outra atividade importante para o treino da fluência de leitura é a leitura em voz alta pelos alunos a partir de instrução. As aprendizagens essenciais fazem estas sugestões de ações estratégicas. Realização de diferentes tipos de leitura em voz alta. Ler muito devagar, muito depressa, muito alto, murmurando, ler em coro.
fazer leitura coletiva, dramatizada e expressiva. Quem trabalha com o nosso manual sabe como operacionalizamos estas sugestões no 5º ano. Assinalamos uma parte do texto com cor diferente e colocamos este ícone com diferentes instruções de leitura. Neste caso, os alunos teriam de ler murmurando, produzindo algo semelhante a isto. Mal os primeiros raios de sol despontaram no horizonte. No manual do 6º ano, como verão, iremos manter esta atividade, até porque os professores nos têm dito que funciona muito bem. Acabamos de ver a importância do treino da fluência de leitura para o desenvolvimento da compreensão leitora. Mas há outro aspecto que vale a pena falar: a importância do desenvolvimento do vocabulário. A este propósito, vejamos esta pirâmide do vocabulário em que as palavras estão organizadas de acordo com a sua utilidade e familiaridade. Assim, no nível 1, temos vocabulário comum, familiar, usado na conversação do dia-a-dia. O vocabulário que todas as crianças costumam conhecer. Por exemplo, isto é um cão. No nível 2, encontramos vocabulário muito frequente, transversal às várias áreas académicas, mais frequente em textos escritos do que na conversação. Exemplo: existem raças de cães com uma enorme variedade de tamanhos, cores e formas. No nível 3, temos vocabulário pouco frequente e de domínios muito específicos da aprendizagem. O cão é um mamífero porque é um animal vertebrado com pelagem e glândulas mamárias. Ora, os autores defendem que as palavras de nível 2 devem ser o foco do ensino explícito de vocabulário na sala de aula. O nível 3 ficará para disciplinas mais técnicas. Assim, o professor de português não tem de ensinar vocabulário específico de ciências, por exemplo, terá de ensinar vocabulário rico, mas de caráter geral e transversal às várias disciplinas. Mas voltemos à nossa reflexão sobre a compreensão leitora. Em 2023, o IAV divulgou os resultados de um estudo diagnóstico das aprendizagens realizado em 2021 e 2023 para avaliar as competências dos alunos dos 3º, 6º e 9º anos na área da literacia, da leitura e da informação. Neste quadro, podemos ver o que este estudo do IAV pretendeu avaliar relativamente à literacia da leitura. Foram definidos 4 níveis de compreensão, progressivamente mais complexos, e os respectivos descritores de desempenho. Assim, no nível 1, da compreensão literal, espera-se que os alunos sejam capazes de identificar informação explícita num texto e identificar o assunto de uma parte específica de um texto. No nível 2, reorganização da informação, os alunos deverão conseguir reconstituir, reorganizar informação explícita num texto e identificar o assunto do texto. No nível 3, compreensão inferencial, os alunos devem conseguir retirar informação implícita num texto e reconhecer, reconstituir relações lógicas estabelecidas num texto, por exemplo, relações de causa-consequência. Por fim, no nível 4 da compreensão crítica, os alunos deverão ser capazes de mobilizar informação explícita e implícita em 2 ou mais textos de diferentes géneros para analisar relações de conteúdo entre eles, avaliar a adequação da linguagem à finalidade do texto e avaliar a adequação das relações lógicas à construção do sentido do texto. E quais foram os resultados deste estudo do IAV? Vejamos a percentagem de insucesso dos alunos de 6º ano. Reparem que, em 3 dos níveis de compreensão, mais de metade dos alunos obteve níveis insuficientes, com especial destaque aqui para o nível 4 da compreensão crítica, com cerca de 75% de insucesso. Passemos agora a uma parte mais prática da nossa sessão. Vamos ver exemplos de exercícios a realizar com os alunos para o desenvolvimento dos diferentes níveis de compreensão leitora. Estes 4 níveis que acabamos de referir. Vamos começar, colegas, por
ler um breve texto para de seguida verificarmos como as perguntas podem orientar a compreensão do texto. O texto é este. Uma boa ideia. Hoje caiu mais um dente à Luísa. Depois de o lavar, ela foi pô-lo debaixo da almofada. No dia seguinte, no lugar do dente ia estar uma moeda de 1 euro. Já tinha 5 euros numa caixa, deixados pela fada dos dentes. O irmão, que tem 3 anos, bem puxava os dentes, mas eles não saíam. Como também queria ter moedas, teve uma ideia. Pegou num garfo e foi pô-lo debaixo da almofada. Vamos ver então as perguntas. Primeira pergunta. Qual foi a ideia que o irmão da Luísa teve? Colocar um garfo debaixo da almofada. Reparem, colegas, que estamos aqui numa pergunta de compreensão literal. De facto, esta informação encontra-se explícita no texto, aqui na parte final. Pegou num garfo e foi pô-lo debaixo da almofada. Segunda questão. Por que razão o irmão da Luísa puxava os dentes? Aqui os alunos vão ter de juntar informação e vão fazer também uma inferência de causa que não está explicitamente expressa no texto. Então, porque é que ele puxava os dentes não caíam, ele queria ter dentes para colocar debaixo da almofada. Porquê? Porque são esses dentes colocados debaixo da almofada que são trocados por moedas. Terceira questão. Quantos dentes já tinham caído à Luísa? Aqui há que integrar informação dispersa no texto. Reparem, a Luísa tinha 5 euros, que correspondem a 5 dentes, mais um dente que logo à noite será colocado debaixo da almofada, total 6 dentes. Quarta questão. Por que razão o irmão da Luísa terá posto um garfo debaixo da almofada e não outra coisa qualquer? Porque é o garfo que tem dentes. Reparem que na própria questão se pergunta porque é que ele não colocou outra coisa qualquer debaixo da almofada. Uma faca ou uma colher. Última pergunta. Quinta pergunta. Achas que o irmão da Luísa era um menino inteligente? Porquê? Aqui solicita-se um juízo crítico sobre uma atitude. Para responder a esta questão, é fundamental a resposta à questão anterior. Como vemos, colegas, na interpretação de um texto, podemos fazer perguntas de diferentes níveis de compreensão leitora. Nesta sessão, por uma questão de organização, vamos agora abordar cada um destes níveis separadamente. E vamos começar precisamente pelo nível 1, pelo primeiro nível, a compreensão literal. Recordemos o que se espera que os alunos sejam capazes de fazer neste nível. Identificar informação explícita num texto, por exemplo, informação relativa a personagens, locais e acontecimentos, e identificar o assunto de uma parte específica do texto. Recordam-se que há pouco, quando vimos aquele texto incompreensível da pintora Titiricara, fizemos uma observação sobre a importância, ou melhor, o cuidado a ter na redação de perguntas sobre informação explícita. Recordo-vos, as perguntas copiadas literalmente do texto não avaliam a sua compreensão. Vamos reforçar esta ideia, colegas, vendo mais um exemplo. O João queria escalar aquela montanha nas férias. Uma pergunta possível. O que queria fazer o João nas férias? Reparem que nesta pergunta se repetem várias palavras do texto. O que queria fazer o João nas férias? O João queria escalar aquela montanha nas férias. Portanto, de facto, basta-nos copiar esta parte da frase que não foi repetida para termos a resposta. Pergunta a evitar. Então, que pergunta podemos fazer? Por exemplo, esta. Qual era o plano do João para as férias? Ora bom, colegas, neste nível da compreensão literal, aliás, em relação a todos os níveis, o estudo diagnóstico de que falamos identificou vários problemas. E uma das dificuldades que identificou em relação à compreensão literal foi esta. Os alunos reconstituem mais facilmente a informação explícita de um texto não literário quando esse texto é acompanhado de imagens que reproduzem a informação nele disponibilizada. E qual é a solução que propõe? O uso de imagens como complemento informativo de textos não literários.
Ou seja, dito de outra forma, os alunos têm dificuldades em interpretar, em recolher informação explícita de um texto não literário quando ele não é acompanhado de imagens. Reparem nesta página retirada de uma enciclopédia juvenil. Como vamos ver já de seguida, a simples observação desta imagem ajuda à compreensão do texto e permite antecipar o tema. Vejamos. Como atividade de pré-leitura, pede-se que os alunos observem esta página sem a lerem. Portanto, os alunos não vão ainda ler estes 5 blocos de texto que aqui estão. E o que é que vão ter de fazer? Descrever o que veem e colocar hipóteses sobre o tema. Observando aqui esta imagem, podemos concluir que haverá informação sobre aves e o facto de haver aqui continentes desenhados e setas de 2 sentidos, estes elementos sugerem deslocações longas, viagens de ida e volta, ou seja, migrações, que é de facto o tema desta página. De seguida, podemos ainda apresentar este verbete de dicionário para recordar ou explicar o que significa o termo migração. A primeira acessão aplica-se a seres humanos, deslocação de populações, portanto não é esta a acessão que nos interessa. Vamos ver aqui o número 2. Deslocação periódica, geralmente associada a determinada estação do ano, de uma região para outra, feita por certas espécies animais. O que é que se segue? Pergunta 2. Todas as afirmações do quadro abaixo, portanto estas alíneas, são verdadeiras. Assinala com um X as que correspondem a informações presentes no texto, ou seja, a informações explícitas. E como podemos ajudar os alunos a procurarem informação explícita neste texto? Podemos dar-lhes estas dicas. Primeiro, observar os títulos dos 5 blocos do texto. Reparem nos títulos: Pilrito das Praias, Como sabem quando devem migrar, Como se orientam, Pinguim de Adélia e Galvina do Ártico. De seguida, os alunos devem sublinhar nas afirmações do quadro a palavra ou a expressão que se relacione com um dos títulos. Vamos ver na primeira linha, a primeira afirmação. O texto apresenta informação particular sobre 3 aves. Reparem, 3 aves. Neste caso, os alunos nem precisam de ler o texto, porque há aqui 3 blocos de texto cujo título é o nome de uma ave. Portanto, não há dúvida que há informação textual sobre 3 aves. Segunda afirmação. Cerca de 40% das espécies de aves migra regularmente. Palavra-chave migra. Onde é que a vamos encontrar? Em que título? Neste título aqui. Como sabem quando devem migrar. Portanto, os alunos vão agora fazer o terceiro passo, que é ler o bloco de texto correspondente e confirmar se a afirmação está presente no texto. No caso desta afirmação, os alunos vão verificar que esta afirmação não está presente no texto. Embora seja uma afirmação verdadeira, como se diz na instrução, de facto, não há informação sobre isto. Portanto, não podemos colocar aqui a cruz. Na terceira afirmação, são muitos os sistemas de navegação que as aves utilizam para se orientarem. Orientarem, esta palavra está presente neste título, como se orientam. Quando os alunos lerem agora este bloco e apenas este bloco de texto, vão encontrar, de facto, informação sobre esta afirmação e vão colocar aqui, então, a cruz. O procedimento repete-se para todas as outras alíneas. Num terceiro exercício, este exercício pode ser ainda enriquecido com mais este exercício, que já não é, reparem, do domínio, do nível da compreensão literal, mas sim do nível da reorganização da informação. O que se pretende aqui é que os alunos escolham um título geral para esta página, selecionando a opção mais adequada. As aves e os seus hábitos, porque viajam as aves, a migração das aves, as aves têm GPS. A linha C seria, portanto, a resposta adequada. Passemos então a este segundo nível da compreensão leitora, a reorganização da informação.
Neste nível, incluem-se tarefas como reordenar, dar títulos, elaborar esquemas e tabelas, identificar o assunto, resumir, envolvendo, portanto, a síntese da informação. Vejamos um exemplo de reordenação. Neste exercício, os alunos terão de ordenar os 5 parágrafos desta anedota. Vou dar uns segundos para tomarem conhecimento do texto. Também aqui é importante ensinarmos aos alunos estratégias que lhes permitam ordenar os parágrafos de um texto. Neste caso, após uma primeira leitura, os alunos facilmente descobrirão que a última frase do texto corresponde à primeira frase da anedota. Uma mulher foi à médica porque estava com um problema de memória. Lendo agora o texto pela ordem em que está. Sabe, senhora doutora, às vezes uma pessoa acaba de me contar algo e esqueço-me logo. Respondeu a mulher. Ora, se a mulher respondeu, é porque houve uma pergunta. E onde está a pergunta? Aqui. 3 perguntas, 3 pontos de interrogação. A médica fez 2 perguntas. O que a traz por cá? Perguntou a médica. E desde quando a senhora sente isso? Insistiu a médica. Ora, se a médica insistiu, é porque não foi esta a primeira pergunta que ela fez. Então, qual foi a primeira pergunta? O que a traz por cá? E a resposta a esta pergunta corresponde aqui ao primeiro parágrafo do texto. Segunda pergunta da médica. E desde quando a senhora sente isso? Ora, a réplica a esta pergunta repete o isso. Isso. O quê? Em síntese, neste caso, a que é que os alunos teriam de estar atentos? Aos verbos que introduzem o discurso direto, aos 3 pontos de interrogação e à repetição do pronome isso. E cá está a solução do exercício. O grau de dificuldade deste exercício é relativamente baixo, mas o estudo diagnóstico das aprendizagens identificou esta dificuldade. Reconstituição da ordem textual de informações, sobretudo em textos não literários com características expositivas. O texto que acabamos de ver era uma anedota, um texto narrativo, portanto, mas a principal dificuldade dos alunos prende-se com textos expositivos. Vamos então agora ver uma atividade que trabalha precisamente um texto expositivo e que poderão encontrar nos materiais do novo livro aberto do 6º ano. A instrução é esta. Ordena, de 1 a 4, os 4 parágrafos do texto ao lado com a ajuda destas sínteses. As sínteses estão por ordem, os parágrafos do texto estão desordenados. Vamos ler as sínteses. Primeiro, os chefes lusitanos tentaram negociar a paz com os romanos. Segundo, Galba traiu os lusitanos, atacando-os brutalmente depois de ganhar a sua confiança. Terceiro, em vez de elogios, Galba foi julgado pela sua deslealdade. Quarto, a violência aumentou a resistência lusitana liderada por Viriato. Neste caso, que estratégias podemos ensinar aos nossos alunos para realizar este tipo de exercícios de ordenação? Estes. Primeiro, reler a primeira síntese. Os chefes lusitanos tentaram negociar a paz com os romanos. De seguida, localizar esta síntese no texto, sublinhando a informação. Cá está. Os chefes lusitanos decidiram propor a paz, numerar o excerto e está encontrado o primeiro parágrafo do texto. Os alunos terão depois de repetir este procedimento para os restantes parágrafos e, no final, verificar a ordenação lendo o texto completo pela ordem correta. O estudo diagnóstico das aprendizagens identificou também esta dificuldade. Reconstituição da organização da informação de um texto por meio de um esquema. Recordo que estamos a trabalhar o nível 2 da reorganização da informação. Vimos 2 exercícios de reordenação e vamos agora ver um exercício de esquematização da informação retirado de uma prova de aferição do 5º ano. O texto de partida é este, um texto de divulgação científica, e a pergunta de esquematização incidia apenas sobre este parágrafo do texto.
O que os alunos tinham de fazer era selecionar, portanto, tinham de ler as linhas 7 a 11 do texto, em que se apresentava uma explicação. De seguida, teriam de selecionar 3 das 5 expressões abaixo apresentadas para reconstituírem essa explicação. De seguida, teriam de escrever em cada círculo a letra correspondente à expressão selecionada. Neste caso, qual é a estratégia? Ir lendo o parágrafo. Vamos então começar. Os neurónios espelho participam numa das maiores missões do cérebro: fazer previsões sobre o que vai acontecer a seguir. Ora, se repararmos, a única opção em que surge a palavra neurónios espelho é a E, funcionamento dos neurónios espelho. E está preenchida a primeira parte do esquema. Vamos continuar a ler. Ao vermos alguém em ação, estes neurónios fazem-nos repetir mentalmente essa mesma ação. Ao vermos alguém em ação, corresponde à observação dos outros, já está preenchida. O que acontece? Os neurónios fazem-nos repetir essa ação. Opção C, repetição mental das ações dos outros. Vamos concluir. Para que sintamos algo próximo do que os outros sentem e para mais facilmente colocarmos hipóteses e decidirmos o que fazer. Sentir algo próximo do que os outros sentem corresponde à opção A, aproximação aos sentimentos e às emoções dos outros. Para quê? Para decidirmos o que fazer. Cá está, tomada de decisões. Passemos a outro nível da compreensão leitora, a compreensão inferencial. A compreensão inferencial implica chegar ao não dito. Como sabemos, à superfície de um texto, o que surge é apenas a ponta do iceberg. Ora, o que se pretende é que os alunos vão além do visível, isto é, que vão além da informação explícita no texto, que cheguem ao não dito, ou seja, à informação implícita. O que é que se pretende que os alunos consigam fazer neste nível de compreensão leitora? Retirar informação implícita num texto e reconhecer, reconstituir relações lógicas estabelecidas num texto. Vamos ver um exemplo sugestivo que podemos realizar com os nossos alunos para que eles compreendam que num texto há informação, sentidos ocultos que podem ser inferidos. Podemos seguir esta exploração. Começaremos por discutir com eles a finalidade do anúncio. Reparem, temos aqui um anúncio publicitário a um placar publicitário, a um outdoor. A razão da sua brevidade. Este anúncio encontra-se numa autoestrada, portanto os automobilistas não têm tempo para ler textos longos. E o valor das reticências. Neste caso, os automobilistas vão inferir aquilo que as reticências sugerem. Qualquer coisa como isto, anuncie neste espaço, porque a sua mensagem vai ser vista por milhares de automobilistas que aqui passam diariamente. Vamos agora ver uma das dificuldades que o estudo diagnóstico das aprendizagens identificou relativamente à compreensão inferencial. Dificuldade que os alunos revelam, portanto, de recuperar referentes que equivalham a segmentos textuais de média ou longa extensão. E o que eles propõem é o reconhecimento das cadeias de referência em passagens progressivamente mais longas. Em resumo, colegas, o que aqui se propõe é que se trabalhem as anáforas. Vamos ver 3 exemplos em que o grau de dificuldade vai sendo aumentado. Neste primeiro texto, os alunos vão ter de substituir os pronomes destacados pelas palavras a que eles se referem. Então, reparem, o gato encontrou a raposa numa floresta, abordou-a. O referente deste pronome é, portanto, a raposa. A raposa, cheia de sobranceria, olhou o gato e este demorou algum tempo a decidir se havia de se dignar a responder-lhe. Aliás, desculpem, eu disse este, não. A raposa demorou algum tempo a decidir se havia de se dignar a responder-lhe. Este lhe tem como referente o gato. Reparem que o grau de dificuldade deste exercício é baixo, não só porque os segmentos textuais a recuperar são muito breves, mas também porque partem de pronomes com a função de complemento direto e indireto.
Já neste segundo texto, vamos lê-lo. Diz-se assim: quando vemos uma paisagem, podemos não tomar consciência de todas as outras sensações que fazem parte do retrato. Repara, um parque relvado numa tarde de verão também dá a sentir o cheiro da relva cortada, os gritos dos amigos a correrem, o calor que obriga a procurar uma sombra e o sabor agridoce de umas amoras que comes. Tudo isto. A que é que se refere este tudo isto? Refere-se a toda esta longa expressão. O cheiro da relva cortada, os gritos dos amigos, o calor, o sabor agridoce, etc. Aqui, o segmento textual a recuperar é longo, portanto o grau de dificuldade é maior, ainda que, como vemos, o referente se encontra imediatamente antes da expressão tudo isto. Terceiro exemplo. Alguma vez imaginaram voar livremente e ver o mundo das alturas? Ou mesmo viajar a grande velocidade e chegar a lugares inalcançáveis? Em voo direto, a planar, em súbitos voos picados, voando para trás ou até sem sair de lugar, as aves conseguem fazê-lo. Qual é o referente deste lu? Os alunos vão ter de escolher entre estas 4 opções. E a resposta é esta. As aves conseguem voar livremente e ver o mundo das alturas e viajar a grande velocidade e chegar a lugares inalcançáveis. Porque é que o grau de dificuldade aqui é maior? Porque o referente são 2 frases que ainda para mais estão distantes, digamos assim, do pronome. Estamos a ver atividades para o desenvolvimento da compreensão inferencial. O objetivo do próximo exercício é este: retirar informação implícita num texto. Eu vou ler só o início do texto. Na semana seguinte, a professora entregou os testes. Foi uma razia, ralhou ela. Tudo corrida negativas, menos 1. Ora, o que os alunos terão de fazer é indicar, para cada uma das afirmações, se a interpretação proposta é verdadeira ou falsa. Vamos ver a primeira afirmação. O texto diz: foi uma razia, pode interpretar-se como os alunos obtiveram bons resultados. Os alunos até podem desconhecer o significado da palavra razia, mas se a professora ralhou, é porque os resultados não foram bons. Portanto, esta afirmação seria falsa. Segunda afirmação. Tudo corrida negativas, menos 1. Pode interpretar-se como a professora estava indignada com o desempenho global da turma. Ora, se só um aluno teve positiva, a professora, inferimos, não é? Que a professora só poderia estar indignada. E, mais uma vez, o ralhar reforça aqui esta ideia. Portanto, neste caso, a afirmação é verdadeira. Não vamos estar a ler as restantes afirmações, mas partilhamos aqui a solução. Objetivo do próximo exercício: reconhecer, reconstituir relações lógicas estabelecidas num texto, que, neste caso, é um texto informativo, esperando-se que os alunos façam inferências de causa-consequência. Como veem, os alunos terão de preencher 3 esquemas, cada esquema relativo a cada um dos parágrafos do texto, em que terão de identificar relações de causa-consequência. Vamos exemplificar com o último parágrafo. O texto é sobre globalização e termina assim. O lado menos bom desta globalização é o risco de se perder o que em cada lugar se faz de único. Por isso, é muito importante preservar e partilhar o melhor que cada paisagem tem. Faz a tua parte, conhece e prova o que cada lugar tem de original, incluindo o teu, claro. Neste caso, os alunos terão de preencher um esquema em que terão de identificar uma causa, uma consequência negativa e uma solução. A causa é a globalização, consequência negativa, o risco de se perder o que em cada lugar se faz de único, e qual é a solução? Preservar e partilhar o melhor que cada paisagem tem. O estudo diagnóstico das aprendizagens identificou ainda esta dificuldade: análise de relações metafóricas estabelecidas num texto. Este anúncio é uma metáfora visual. E como é que o podemos explorar com os alunos? Seguindo estes passos. Começar por esclarecer que Nescafé é uma marca de café solúvel.
De seguida, explorar a descrição da imagem. Vemos um conjunto de pilhas em cuja base há a sugestão de chávenas com café. Explorar a ideia que se associa a pilhas, ou seja, energia. E explorar os 3 elementos que permitem, a construção da metáfora. Nescafé, que se associa à pilha e energia. O que permitirá, por exemplo, construir uma metáfora como a que aqui apresentamos. Nescafé é a pilha que te dá energia. Este exercício é um ótimo ponto de partida para o exercício contrário, ou seja, identificar uma metáfora num texto e, a partir daqui, explicá-la. É o que vamos ver agora. A maré enchia devagar, ao mesmo tempo que o dia se levantava e o sol faiscava no mar. Ao fundo, recortada no horizonte, a Ilha dos Lobos parecia um velho navio encalhado. Vamos ver então que passos podemos seguir para explorar a metáfora. Começar por ler o texto, chamando a atenção para a expressão destacada, o sol faiscava no mar. De seguida, explicar a metáfora por oposição à comparação. Na metáfora associam-se 2 realidades diferentes, mas com aspectos em comum. O sol e a faísca têm em comum o brilho. Na comparação, diz que uma realidade parece é como outra. Na metáfora, diz que uma realidade é outra. O sol parecia, lembrava, assemelhava-se a uma faísca. Comparação. O sol era uma faísca ou o sol faiscava no mar, como o exemplo que temos aqui, metáfora. E escolhemos precisamente este exemplo por trabalhar uma estrutura diferente da que habitualmente trabalhamos com os alunos quando abordamos a metáfora, ou seja, a estrutura com o verbo ser. Terceiro ponto, explicar o valor da metáfora. No fundo, identificar a característica do sol que é intensificada com a metáfora. Aqui, o brilho intenso do reflexo do sol na água. E, por fim, construir a metáfora a partir de comparação. Começar por identificar a comparação no excerto. A Ilha dos Lobos parecia um velho navio encalhado e, a partir daqui, construir a metáfora. A Ilha dos Lobos era um velho navio encalhado. Passemos agora ao nível da compreensão crítica, o nível mais complexo da compreensão leitora. Recordemos os resultados do estudo diagnóstico das aprendizagens e aquilo que se pretendia avaliar. Pretendia-se verificar se os alunos eram capazes de mobilizar informação explícita e implícita em 2 ou mais textos de diferentes géneros para analisar relações de conteúdo entre eles. Avaliar a adequação da linguagem à finalidade do texto e avaliar a adequação das relações lógicas à construção do sentido do texto. Recordamos ainda, colegas, que foi neste nível de compreensão leitora que os alunos obtiveram maior insucesso, ou tiveram maior insucesso, quase 75%. Vamos então ver 2 exemplos de atividades em que se põem em confronto 2 ou mais textos. Primeiro exercício. Os alunos começarão por ler este poema. A minha cidade é uma floresta de cimento que não baloiça ao vento. A minha cidade brilha de noite com o sol caseiro em cada candeeiro. A minha cidade tem motores a pulsar e corações esquecidos de amar. A minha cidade tem voos de gaivotas, brancos, mas todos sonham com o voo das notas a sair dos multibancos. Os alunos vão responder estas 2 questões. O que é a floresta de cimento referida na primeira estrofe? Indica por palavras tuas 2 características negativas da cidade descrita. Reparem, colegas, que estas 2 questões ainda não são do nível da compreensão crítica, são do nível da compreensão inferencial. E até podíamos fazer ou colocar outras questões de interpretação deste poema, mas estas 2 perguntas são as que nos vão permitir fazer a ligação com o outro texto. E qual é o outro texto? O texto B. É um texto retirado, um texto informativo retirado de uma revista juvenil. Vamos ler até meio. No ano 2050, 66% da população mundial viverá em cidades. As cidades nasceram com o comércio e cresceram graças às estradas,
rios, portos e aeroportos, que facilitaram a chegada de produtos, comerciantes e consumidores. O grande salto das cidades aconteceu com a invenção do elevador, à altura em que começaram a crescer na vertical. O que é que os alunos vão fazer? Vão estabelecer uma relação entre o texto A, o poema, e preenchendo este quadro, e este texto, o texto B. Então, classificação dos textos. O primeiro é um poema, este um texto informativo. O tema é comum aos dois textos, a vida nas grandes cidades, a ou as cidades. Quanto à finalidade, no poema a finalidade é exprimir sentimentos, já neste texto informativo a finalidade é informar. Quanto à linguagem, no poema usa-se uma linguagem figurativa, subjetiva, por exemplo, a minha cidade é uma floresta de cimento. Já no texto B, predomina uma linguagem literal, objetiva, factos. Segunda questão. Os dois textos apresentam visões diferentes da cidade. Indica-as, transcrevendo de cada um dos textos, as expressões que comprovam a tua resposta. A análise do poema permitiu identificar uma visão pessimista, negativa do sujeito poético em relação à cidade. Já neste texto, este excerto, as cidades subdividem-se em bairros onde vizinhos e amigos se encontram no jardim local, no café da esquina ou no campo de futebol mais próximo. Este excerto permite, identificar uma visão otimista, positiva da cidade, onde há espaços verdes e onde as pessoas convivem. Quais são os objetivos deste exercício, colegas? Analisar relações de conteúdo entre dois textos e avaliar a adequação da linguagem à finalidade do texto. No segundo exercício que vamos ver, os alunos também vão confrontar textos e o exercício em si tem como objetivos estes. O primeiro objetivo é comum ao exercício anterior, analisar relações de conteúdo entre dois textos. Segundo objetivo, avaliar a adequação da linguagem de um texto à construção do seu sentido. O exercício que vamos ver pode servir de pré- e pós-leitura da última parte da obra Ulisses, da Maria Alberta Menezes. Então, como exercício de pré-leitura, os alunos poderão começar por ler este texto informativo em que se explica a origem da palavra Odisseia. E depois vão assinalar como verdadeiras ou falsas estas 6 alíneas, aliás, 5 alíneas. Não vamos lê-las todas, colegas, vamos ler apenas a linha E, porque é a que tem implicações diretas com o confronto de textos que vamos fazer. Então, a linha E, a palavra Odisseia refere-se a qualquer viagem longa, verdadeiro ou falso. Se lermos aqui o último período do texto, diz-se: a palavra que dá título ao livro, portanto, Odisseia, passou a significar viagem cheia de aventuras e peripécias. Ou seja, a palavra Odisseia não se refere a qualquer viagem longa. Esta afirmação é falsa. De seguida, os alunos vão, então, ler os últimos parágrafos do texto Ulisses, da Maria Alberta Menezes. Primeira questão. Considerando o significado de Odisseia, o do texto A que eu recordo aqui, viagem cheia de aventuras e peripécias, sublinha o excerto que poderia ser substituído por aquela palavra. Então, reparem. E depois era uma história de um herói de 1000 façanhas chamado Ulisses, que viveu aventuras e desventuras e aventuras e desventuras e aventuras por terras e por mares desconhecidos. Ou seja, que viveu uma Odisseia. É, portanto, este excerto que pode ser substituído pelas palavras uma Odisseia. Segunda questão. Dá a tua opinião sobre a forma como o narrador se referiu à Odisseia que Ulisses viveu. Podemos dar esta dica aos alunos. Lembra-te de que o texto é um excerto e uma história. Numa história podemos dizer o que quisermos, por muitas ou poucas palavras. Repara ainda no número de palavras utilizadas e na repetição de algumas delas. Enfim, o que se espera é uma resposta deste tipo.
Ao usar tantas palavras para referir a Odisseia de Ulisses, sugere-se a longa duração da viagem. Por outro lado, a repetição das palavras aventuras e desventuras realça a quantidade de peripécias que Ulisses viveu. Terceira questão. Por que motivo surgiram duas linhas isoladas e centradas neste excerto? Aqui pretende-se avaliar a adequação de opções gráficas à construção do sentido do texto. Uma resposta deste tipo é aquela que se espera. O objetivo poderá ser dar destaque ao protagonista, ao herói, que é a peça central desta Odisseia. Este facto é reforçado pelo uso de maiúsculas no nome Ulisses. Neste caso, neste exercício, colegas, podemos ainda acrescentar um terceiro texto, neste caso um verbete de dicionário, que acrescenta uma informação nova relativamente aos textos A e B, o sentido figurado de Odisseia. Então, Odisseia, em sentido literal, viagem cheia de aventuras e dificuldades; em sentido figurado, sucessão de imprevistos e ou aventuras. Os alunos, nestas três frases, vão identificar o sentido literal e figurado da palavra Odisseia. A marcação da nossa ida ao cinema foi uma Odisseia, sentido figurado, tal como no C. Os ensaios da peça foram uma Odisseia, mas felizmente o espetáculo correu bem. Em sentido literal, alguns escritores narraram a Odisseia dos descobrimentos. Vimos exemplos de exercícios para trabalharmos o nível da compreensão crítica. Neste slide, colegas, reunimos exemplos de questões que normalmente surgem associadas à compreensão crítica. Por exemplo, pontos de vista opostos ou complementares, reconhecimento, tomada de posição, informações comuns e diferentes, identificação da finalidade, avaliação da adequação da linguagem, formulação de juízos, distinção entre facto e opinião. Estes pontos podem ser trabalhados a partir de 2 ou mais textos, portanto, através do confronto entre 2 ou mais textos de géneros diferentes, ou podem ser trabalhados simplesmente a partir de um único texto literário ou não. Já neste slide, reunimos algumas questões que surgiram em materiais diferentes e que não vale a pena aqui lermos, colegas, mas que, enfim, são representativas de questões que pretendem avaliar a compreensão crítica. Questões como: explica por que razão é adequado, concordas, o que farias tu se, é um facto ou é uma opinião, o que pensas do modo como, por que terá sido galardoado, etc. Em síntese, estivemos a ver vários exercícios para trabalharmos os diferentes níveis de compreensão leitora. Naturalmente, colegas, todos estes níveis têm de ser trabalhados e podemos fazê-lo isoladamente, como aqui fizemos nesta sessão, ou eles podem ser trabalhados de forma integrada a partir de um mesmo texto. Para terminar, vamos agora ver exemplos de jogos de língua que podemos realizar frequentemente com os nossos alunos para trabalhar precisamente a compreensão leitora. As duas primeiras propostas partem desta sugestão do estudo diagnóstico das aprendizagens: mobilizar o conhecimento linguístico na reflexão sobre os textos. O texto adivinha é este: quem foram as personagens criadas pela imaginação dos homens. Aqui, os alunos têm 2 textos, exatamente iguais, em que apenas foi alterada a pontuação. Vamos ler. Texto A. Os gigantes afirmam: os doentes foram criados pela imaginação dos homens. Na verdade, só existem nas histórias. Neste caso, os 2 pontos introduzem a afirmação dos gigantes. Portanto, para eles, os doentes é que foram as personagens criadas pela imaginação dos homens. Texto B. Os gigantes, afirmam os doentes, foram criados pela imaginação dos homens. Na verdade, só existem nas histórias. Aqui, os travessões isolam a identificação do locutor. Portanto, para os doentes, os gigantes é que foram criados pela imaginação dos homens. Próximo exercício. Os alunos terão de adivinhar qual é o título deste texto. Vou ler.
silenciosa, rasteja pelo chão com um fatinho de pele que estreia em cada verão. Este texto assemelha-se a uma adivinha. Há pistas, algumas delas linguísticas, que permitem chegar à solução. Os alunos sabem que o título do poema é um nome de um animal. Há uma onomatopeia que imita o som que este animal produz. Há uma palavra que revela o género masculino ou feminino do nome, neste caso o adjetivo silenciosa, feminino. Há referências ao modo de locomoção, rasteja, e a um acontecimento que se repete regularmente, estreia uma pele em cada verão. Qual é a solução? É cobra. Próximo exercício. Retiramos o título deste cartoon. Qual dos títulos abaixo será o original? Justifica a tua escolha. A. Quem tem medo do lobo mau? B. Piquenique na floresta. C. Depois dos fogos florestais. O título original deste cartoon é o C. Depois dos fogos florestais. E, de facto, se observarmos atentamente esta imagem, vemos aqui árvores negras queimadas e ainda a sugestão de fumo a sair das árvores. Mas é importante que os alunos percebam que as perguntas de tipo inferencial podem conduzir a respostas distintas. No entanto, isto não significa que todas as respostas sejam válidas. A argumentação, a justificação têm de fazer sentido. Isto para dizer o quê? Que os alunos poderiam ter escolhido outra das opções desde que justificassem devidamente a sua escolha. O próximo exercício parte também de duas imagens. Os alunos terão de escolher uma das pinturas e atribuir dois títulos, um literal e um título figurado. Por exemplo, relativamente à primeira imagem, como título literal, poderemos sugerir Rapaz a sair de quadro. Um título figurado, por exemplo, Quero descobrir o mundo. Já agora, uma curiosidade, o título original desta pintura é Fugindo da Crítica. Neste exercício, os alunos terão de descobrir, no diálogo entre a Mafalda e o Manolito, o valor semântico de uma palavra e uma incoerência. Fernanda, lemos as duas? Sou a Mafaldinha? Sim. Então, acreditas na igualdade entre os homens, Manolito? Claro que não. Essa coisa da igualdade é uma estupidez. No mundo não há duas pessoas iguais. Ninguém é igual a ninguém. Quem te falou desse disparate da igualdade? O meu pai? Como sempre, os pais são todos iguais. Ora, na primeira pergunta, diz-se que a Mafalda e o Manolito interpretam de forma diferente a palavra igualdade e os alunos têm de justificar esta afirmação. E, de facto, se repararmos, para a Mafalda, igualdade é a existência dos mesmos direitos, deveres e oportunidades, enquanto para o Manolito é a semelhança total entre as pessoas. Na segunda pergunta, afirma-se que o Manolito se contradiz e os alunos terão de identificar as duas opiniões contraditórias que a personagem profere. Neste caso, a incoerência verifica-se entre a última frase dita pelo Manolito, os pais são todos iguais, e a afirmação que faz na vinheta anterior, não há duas pessoas iguais. Neste último exercício, pretende-se que os alunos façam inferências a partir de uma troca de mensagens de telemóvel. Alguém escreveu: estou com saudades da tua voz. A resposta: vovó, eu também, desculpa. Qual é o exercício? Discute com os teus colegas o que é possível compreender desta troca de mensagens. Pensa. Quem serão os interlocutores? Facilmente os alunos chegam a uma avó e a um neto. Por que motivo um deles pedirá desculpa? Pode haver várias respostas. Como a Joana disse há pouco, o que é importante é que sejam bem justificadas. E é tudo, colegas. Esperamos que esta sessão tenha sido útil e em breve estaremos convosco para falarmos das novidades do novo livro aberto de 6º ano.
Recordamos que o PowerPoint desta sessão será enviado a todos os colegas inscritos no webinar.